Shalom, boa noite. Nós já estamos aqui aguardando as nossas irmãs para mais uma aulinha. Que o Eterno nos abençoe e nos agracie hoje com a palavra dele, para que nós possamos aprender um pouco mais com o Senhor nosso Deus. Amém? Que o Senhor possa te abençoar nessa noite. Nós vamos fazer uma oração enquanto as irmãs estão entrando. E eu quero abençoar a sua vida, as nossas vidas, pois nós precisamos deste mover de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo, pois os dias são maus e somente com muita oração é que nós vamos conseguir vencer todos os obstáculos que nós temos vivenciado nesses últimos tempos. Amém? Então eu te convido também a orar comigo e nos alegrarmos da presença do Senhor. Querido Deus, nós te rendemos graças nessa hora, nós te exaltamos por teu Filho amado, Yeshua, o nosso Messias. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas. E mesmo que estejamos passando por lutas, por provações, nós temos a garantia de que o Senhor está conosco e de que nós podemos sim confiar e crer que dias melhores virão, porque nós temos a certeza e a garantia de que a boa mão do Senhor está estendida sobre nós. Sabemos, ó Deus, que são dias difíceis, dias de provação, dias de angústia. Sabemos que o mundo está sendo preparado para que as profecias se cumpram. Então, Pai, nós queremos te pedir nesse momento que o Senhor venha nos agraciar com a tua presença, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha sustentar nossas vidas, que o Senhor venha guardar os nossos corações, que o Senhor venha guardar nossas famílias, a nossa casa, para que nós não venhamos, ó Pai, a esmorecer mediante as dificuldades que surgirão. Que nós possamos nos fortalecer no Senhor. E aqui nós estamos mais uma vez, Pai, para falar da tua palavra, para levar, ó Deus, a tua mensagem. Então, Pai, eu peço ao Senhor que a doce presença do teu Espírito Santo, que ela possa se fazer presente aqui comigo, na minha vida e na vida daquelas irmãs que estarão ali ouvindo essa mensagem, que seus corações estejam receptivos à tua voz, que não haja nenhuma interferência do mal, que o inimigo não tenha acesso a este estudo, porque nós sabemos, ó Pai, que tudo trabalha contra as nossas vidas, mas nós temos a certeza de que o Senhor está conosco e que nós seremos bem-sucedidos. Pai, nós estamos entrando aí num período das festas e nós sabemos, ó Pai, que é um tempo de preparação, onde nós precisamos limpar a nossa alma, purificar nossa casa, nossas vidas, para que nós possamos receber o melhor do Senhor. Então, Deus, que através dessa palavra nós possamos conscientizar da nossa necessidade de buscarmos mais e mais pela presença do Senhor, de estarmos mais intimamente ligados ao Senhor e buscando fazer a tua vontade. Pai, que o Senhor nos sustente nesse tempo, que o Senhor guarde a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, que nós não venhamos a oscilar, ó Pai, mediante as vozes que nós ouvimos lá de fora, mediante, ó Pai, as notícias que chegam até nós, que nós não venhamos a esmorecer, mas que possamos estar firmes, buscando pela tua presença. E eu oro nessa hora, Deus, por essa minha irmã que precisa nesse momento de uma intervenção do Senhor, que o poder do teu Espírito Santo possa ir de encontro à sua necessidade e que ela encontre no Senhor nessa hora o lugar de refúgio, que ela encontre no Senhor a resposta que o coração dela precisa. E se há alguma enfermidade, Pai, que o Senhor possa curar,
que o Senhor possa, Deus, restaurar a saúde, restaurar a alma, restaurar, ó Pai, a alegria, a paz, que o Senhor venha tirar toda angústia, toda preocupação e que o coração da minha irmã possa estar firmado nas promessas do Senhor, na esperança da glória. Eu peço, Deus, a tua bênção, que o poder do teu Espírito Santo seja derramado nessa hora sobre nossas vidas e que nós possamos estar aqui nesses momentos que o Senhor separou para nós, aprendendo e ouvindo a tua voz. Por isso, fale conosco, que eu seja apenas um canal, ó Pai, para poder trazer a tua palavra como boca do Senhor. Então, santifica minha mente, meu coração, perdoa os meus pecados, ó Pai, e que eu possa estar diante do Senhor nessa hora, sendo usada para a glória do teu nome. Eu oro, Pai, e te agradeço por tudo, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém, amadas irmãs. Boa noite. Nós estamos aí mais uma vez, né, para poder estudar a palavra do Senhor. E o nosso coração está alegre porque é sempre bom, né, a gente poder compartilhar aquilo que traz para nós esperança, né? A palavra do Eterno, ela traz para nós esperança. E eu oro para que você esteja bem, que você possa nessa noite, né, se alegrar também com a presença do Senhor e aprender um pouquinho daquilo que o Eterno tem para falar conosco hoje. Nós sabemos que nós estamos entrando no período das festas bíblicas, né? E existe um calendário que nós seguimos, né, que é o calendário judaico. E nós sabemos que existem dois calendários, o calendário judaico, que é seguido pela lua, e o calendário gregoriano, que é o calendário secular, que é, né, dirigido, né, regido lá pelo sol, né, vamos dizer assim. E nós sabemos que esse calendário judaico, o próprio Eterno é que instituiu, né, esse calendário. Por quê? Porque esse calendário é como se fosse uma agenda de Deus. Deus tem uma agenda para nos manter organizados dentro do tempo profético que nós vivemos. Porque nós sabemos que todas as festas bíblicas, elas são proféticas. As 4 primeiras festas bíblicas, né, que nós chamamos de Pêssar, Pães Asmos, que é Bicurim, também a festa de festa das primícias, a festa de Shavuot, né? Essas festas Yeshua já cumpriu, né? Mas nós sabemos que ainda restam 3 festas para que nós possamos ainda vivenciar. Então, o que acontece? Deus, ele tem uma agenda. Por isso que quando Deus criou o mundo, ele criou o sol e a lua, para que pudessem definir os tempos e as estações. Então, quando nós celebramos as festas bíblicas, nós andamos nessas festas durante o ano, né? Que é o calendário anual. Então, nós podemos ter noção em que hora nós estamos. Porque cada uma das festas, elas apontam para um tempo profético, um tempo que já aconteceu ou um tempo que há de acontecer. Mas é tão interessante que todas as festas, elas ainda serão trazidas à realidade, como a própria festa da Páscoa, né? O Pêssar. Porque Yeshua, ele ainda se assentará conosco, né? Nas bodas do Cordeiro, e nós celebraremos um Pêssar, né? Porque nós estaremos passando de um estado dessa terra, dessa carne, para um mundo espiritual. Então haverá um Pêssar para nós também no futuro. E eu queria hoje abordar sobre o Pêssar pessoal. Hoje eu não quero falar só assim, sobre o detalhe da própria festa em si. Nós vamos deixar isso a próxima semana, quando nós vamos falar sobre como que preparamos a nossa casa, como que nós podemos preparar a nossa vida para a celebração do Pêssar. Eu acredito que a maioria de vocês já conhece, mas é sempre bom a gente poder ouvir um pouquinho mais, porque a gente vai sempre aprendendo, né? Algo mais, a gente aprende umas com as outras a melhorar, porque eu falo que desde que eu conheci, né, a visão judaico-messiânica,
eu comecei a celebrar as festas, então cada ano eu melhorava, sabe? Eu comecei lá embaixo, então assim, cada ano eu via que eu aperfeiçoava a minha preparação das festas, eu aprendia algo novo, então era muito bom porque a gente cresce. Por que eu falo isso? Porque como nós celebramos o nosso aniversário todos os anos, né? Assim também, espiritualmente, quando nós vamos celebrando as festas bíblicas, há um crescimento espiritual. Porque você começa a compreender as festas, você começa a ficar intimamente ligada nessas festas, na importância que ela tem para nós espiritualmente. E é tão maravilhoso porque essas festas, elas trazem benefícios espirituais para nós. Porque nós vamos amadurecendo com o Senhor e aprendendo cada vez mais um pouquinho sobre Ele. E é importante a gente celebrar essas festas. A palavra festas, no caso, né, que nós celebramos, seria Moedim, né, que são os tempos indicados de Deus. Então, o Eterno, ele indicou os tempos, ele deixou para nós essa agenda e nós sabemos que ele há de cumprir a sua agenda, né? E há profecias, né? Nós sabemos que a Bíblia está cheia de profecias que estão para se cumprir, porque elas estão dentro do tempo do Eterno. Mas quando nós celebramos as festas, nós estamos tentando adequar ao tempo do Eterno, para que profeticamente essas festas venham ser realizadas dentro de nós, né? E graças ao Eterno, porque nós temos buscado esse entendimento, nós temos crescido nessa compreensão, porque as festas, elas nos ligam ao plano profético de Deus. Então hoje eu queria falar sobre o Pêssar, mas eu quero falar do meu Pêssar, do seu Pêssar, do Pêssar pessoal, daquele Pêssar que é necessário acontecer comigo e com você. Porque às vezes nós celebramos a festa de forma corriqueira, como se fosse um acontecimento passado, mas na verdade não é. As festas, elas são muito presentes na nossa vida. É por isso que elas são celebradas a cada ano, porque elas se tornam vivas na nossa vida. Cada vez que nós celebramos a Páscoa, nós estamos trazendo aquilo que aconteceu no passado, nós estamos vivenciando naquele momento. Por que eu digo isso? Porque todos os anos nós temos a oportunidade de ver se realmente nós estamos qualificados para vivermos verdadeiramente aquela festa. Então, quando você celebra a Páscoa esse ano, por exemplo, é um tempo de reflexão, porque eu preciso saber em que horas eu estou. Será que realmente eu não preciso passar por um Pêssar novamente? Será que realmente eu não preciso de mudanças em minha vida? Será que eu não preciso realmente de trazer algo novo espiritualmente, fazer morrer a minha carne, sair do Egito, como se diz assim, porque nós, todos os anos, em todo o tempo, nós precisamos deixar o Egito. Então, hoje eu quero falar desse Pêssar pessoal. Eu quero que você entenda esse Pêssar que eu e você precisamos verdadeiramente viver com o Eterno. E eu queria ler a palavra aqui, que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, que diz assim: Adonai falou a Moisés e a Aarão na terra do Egito e disse: vocês devem iniciar seu calendário por este mês. Ele será o primeiro mês do ano para vocês. Falem a toda a Assembleia de Israel e digam: no 10º dia deste mês, cada homem deve pegar um carneiro ou um cordeiro para sua família, um por casa, exceto se a casa for muito pequena, para um carneiro inteiro ou um cordeiro. Neste caso, ele e seu vizinho mais próximo devem compartilhá-lo, dividindo-o de acordo com o número de pessoas que o comerão. O animal deve ser sem defeito, um macho de 1 ano, e pode-se escolher um carneiro ou um cabrito. Vocês devem guardá-lo até o 14º dia do mês, e então toda a Assembleia da Comunidade de Israel o matará ao escurecer. Vocês devem pegar parte do sangue, espalhá-lo nos umbrais da porta e na viga superior
à entrada da casa em que o comerem. Nessa noite eles devem comer a carne assada no fogo, deverão comê-la com matzá e maror. Não a comam crua ou cozida, mas assada no fogo, com a cabeça e as partes inferiores das pernas e os órgãos internos, que não sobre nada até amanhã. Se sobrar algum pedaço, queime-no por completo. Eis que, como vocês devem comê-lo, com cintos apertados, sapatos nos pés e a vara na mão. Vocês devem comê-lo às pressas. Esta é a Páscoa de Adonai. Porque nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos dos homens da terra e também de todos os animais do Egito. Executarei meu juízo contra todos os deuses do Egito. Eu sou Adonai. Olha, queridos, aqui está a palavra, né, de ordem da parte do Eterno. E nós sabemos que a festa da Páscoa, a festa em si, ela foi celebrada no Egito. A primeira vez foi no Egito. Depois essa festa foi celebrada no deserto. E essa festa foi celebrada também na terra prometida em Canaã. E com certeza essa festa será celebrada em breve, porque eu creio também que haverá um novo Pêssar para todas nós. Mas é interessante que no Pêssar, nós nos reunimos assim para celebrar, né, essa festa. Por quê? Porque nós precisamos reafirmar, né, continuamente esse esforço que o povo de Israel manteve desde aquela época. Porque qual que era a visão do Pêssar? Por que o Eterno pediu esse Pêssar? Porque ele queria que nós celebrássemos continuamente a libertação que está contida na história do Pêssar. E é tão interessante que o Eterno pediu que todos os pais, né, contassem para os seus filhos e passassem essa história de geração em geração. E por quê que era necessário que todos os anos os filhos, né, pudessem ouvir a história do que aconteceu no Egito, como que foi a saída deles do Egito? Por que o Eterno queria que Moisés dissesse isso como uma ordem para o povo de Israel? Porque era para que eles nunca esquecessem de onde eles saíram. Para que eles não esquecessem daquilo que o Eterno fez na geração passada. Por quê? O que o Eterno fez na geração passada apontava para aquilo que ele haveria de fazer na nova geração que viesse. Então, a cada geração, o Senhor, ele tem um Pêssar para nós. A cada geração que vem surgindo, o Senhor, ele tem preparado esse Pêssar para nós, porque é necessário conhecermos essa história, porque é a nossa história. Nós fazemos parte desse povo. Nós estamos conectados espiritualmente com o povo de Israel. Nós estamos ligados, né, por meio de Yeshua a esse povo. Então é necessário que essa história fosse contada todos os anos, repetidamente, para que os filhos dos filhos nunca esquecessem da obra que o Eterno fez na vida do povo de Israel. E nós sabemos que a história conta, né, da necessidade desse cordeiro que foi morto. Ou seja, cada um deles, cada família precisava ter o seu próprio cordeiro. E é por isso que eu estou falando isso hoje. Porque lá naquele tempo, o Senhor pediu que cada família preparasse um cordeiro para cada casa. Então significa que nós precisamos ter também um Pêssar pessoal. Não é apenas numa multidão, apenas para o povo todo de Israel. Mas ali o Senhor estava trabalhando no meio de cada casa, ali de cada família. E por quê? Porque a Páscoa, ela fala de escravidão. E nós entendemos que a escravidão é um tipo de comportamento, né? Nós sabemos que todo comportamento, ele nos aprisiona e acaba se tornando uma escravidão. Por exemplo, nos dias que nós estamos vivendo hoje,
com essa situação que nós estamos vendo no nosso país, não vamos nem olhar lá para o mundo lá fora, vamos pensar no Brasil. Eu creio, queridos, que todos nós estamos apreensivos com o que está acontecendo no nosso governo, o que está acontecendo no meio religioso, com o que está acontecendo no meio das famílias. Nós estamos apreensivos debaixo de um jugo e sem saber o que fazer, sem ter condição de tomar decisões, porque sendo que nem o próprio governo consegue governar, sendo que nem o próprio governo consegue ter a liberdade de tomar decisões, imagina nós que dependemos da decisão deles. Então, o que nós podemos ver? Que hoje nós também estamos vivendo um período de Egito. Nós estamos vivendo debaixo de um jugo, de uma escravidão, porque nós não estamos nos sentindo livres. Eu e você pode estar sentindo livre dentro do coração. Mesmo assim, estamos debaixo de muitas prisões interiores, muitas coisas dentro da nossa alma, porque às vezes nós estamos aliançados ainda com o mundo, nós estamos aliançados ainda com o problema, nós estamos presos ao sistema, à condição da vida que nós estamos vivendo. Então, o que nós podemos entender? Que a escravidão do Egito, ela mostra um tipo de comportamento que o povo de Israel vivia naquele período. E isso vem evidenciando de geração em geração. E hoje, nos dias que nós vivemos, nós estamos aprisionados. Porque fica em casa, não vá para a igreja, não vá fazer suas compras, não vá visitar ninguém. Será que isso não é uma prisão? Será que isso não é um tipo de condição que estão colocando para nós? Um jugo que nós estamos vivendo por causa de um vírus que poderia ser evitado se nós mantivéssemos a nossa vida fiel ao eterno, porque a palavra de Deus diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar, jejuar, fazer tudo que é necessário, o Senhor ouviria, e Ele viria do céu e sararia a terra. A cura vem a partir da nossa obediência. A cura vem a partir do nosso posicionamento, do nosso comportamento. O que é comportamento? É quando nós estamos adequados dentro de uma condição. E qual que é a condição que nós estamos vivendo hoje, irmãs? Nós estamos debaixo de uma prisão. Nós estamos debaixo de uma escravidão. Por que nós estamos presos em nossas casas? Por causa do mau comportamento dos homens. Por que o vírus, ele existe? Por causa do mau comportamento dos homens. Então, tem alguém aqui me ligando, irmãos, por isso que eu assustei aqui, só um momento. Então, o que nós podemos entender? Que a causa de nós estarmos vivendo dentro dessa situação nos dias de hoje é porque existem faraós por aí. Existem homens que querem dominar, que querem nos colocar debaixo de um jugo. E com isso eles querem nos manter dentro de um comportamento. Mas, além da situação que nós estamos vivendo, amadas, nós também temos uma outra situação. Tem uma pessoa aqui me ligando, irmãos, insistindo aqui, e é do Facebook, mas eu não posso atender agora. Então, o que nós podemos entender? Que nós também, muitas vezes, temos dificuldades porque nós tem que abençoar essa pessoa aí, irmão, para parar de ligar, porque eu não sei nem quem é. Nós também, muitas vezes, estamos em certas prisões mediante o nosso comportamento por causa de maus hábitos que nós também não estamos vivenciando na nossa vida. Muitas vezes nós vivemos uma vida desregrada. A palavra de Deus diz para a gente comportar de certa maneira e nós estamos fazendo as coisas da maneira contrária. Então o mundo, ele está ao inverso por causa de quê? Por causa da desobediência.
por causa do nosso comprometimento, às vezes, com o mundo. Quando eu falo nosso, amadas, eu não estou falando que você está vivendo isso, mas é porque, no geral, o mundo está assim. Nós estamos debaixo dessa prisão, desse jugo, porque por causa do pecado dos homens, nós temos sofrido consequências. Mas aqui eu posso aprender com a palavra que é necessário que eu e você possamos ter o nosso Pêssar, que nós possamos esse ano fazer um Pêssar diferente, sabe? Eu e você, com a nossa família, vamos fazer como a palavra nos ordena, reunir a nossa casa, porque eu vou falar aqui profeticamente, talvez esse ano possa ser o último Pêssar que nós vamos viver. Talvez esse ano seja o último Pêssar que nós vamos passar nessa terra e que isso seja, né, algo que realmente venha a acontecer, porque esse é o desejo do nosso coração, que Yeshua volte. Eu tenho orado muito e pedido, Senhor, traz o nosso Messias de volta, porque só Ele vai poder trazer solução para o mundo. Mas qual era o lugar que os hebreus estavam aprisionados? Eles estavam aprisionados num local que nós chamamos de Egito. E a palavra Egito no hebraico é Mitzrayim. E Mitzrayim significa passagem estreita. Significa um lugar apertado, um lugar de confusão, fragmentação, né? E também de desordem espiritual. O povo de Israel estava no Egito, nesse lugar totalmente opresso. E a vida espiritual deles estava também uma bagunça. Por quê? Eles estavam debaixo de um jugo, eles estavam debaixo de uma pressão. E por causa disso, eles não buscavam a presença do Senhor. Eu falo que hoje nós falamos tanto em oração, vamos orar, vamos fazer isso, vamos fazer jejum, mas será que isso tem sido evidente em nossas vidas? Será que realmente nós temos pagado um preço de oração? Porque a palavra de Deus diz que o povo de Israel, que o Eterno só se voltou para eles ali, naquele tempo de escravidão, quando eles começaram a clamar, quando eles começaram a buscar pelo Eterno. Mas antes disso, eles estavam apegados ao Egito, eles estavam apegados às coisas que o Egito oferecia, porque eles não estavam vivendo lá na miséria, não. Eles tinham casa, eles tinham uma vida mais ou menos, né? Eles plantavam, tinham animais. Tanto é que eles saíram do Egito levando muitas coisas. Então significa que no Egito eles conquistaram muitas coisas. Mas quando a gente fala de Egito, de Mitzrayim, nós estamos falando de um lugar estreito espiritualmente. Porque Yeshua disse que a porta é larga, mas estreito é o caminho. Porque quando nós queremos viver as coisas do mundo, espiritualmente nós estamos afinados. Mas Deus quer que a gente cresça espiritualmente. Deus quer que a gente tenha comunhão com Ele. Mas foi necessário que Deus fizesse no meio do povo ali no Egito um reboliço. Foi necessário que coisas acontecessem para despertar o coração daquele povo, para que eles pudessem buscar ao Senhor, para que eles pudessem ter um Pêssar em suas vidas. E aqui nós podemos ver que quando nós também estamos no Egito da nossa vida, nós vamos ser também oprimidos pelo pecado, pelos problemas. Por quê? O pecado, ele representa um mau comportamento, né? E isso resulta em quê? Resulta em morte. E nós precisamos pensar nisso nesses dias, amadas. Nós precisamos buscar o conhecimento, sim, da Torá, mas não é só conhecer, nós precisamos verdadeiramente colocar em prática. Irmãs, eu tenho andado muito assustada com as coisas que eu tenho visto e ouvido. Sabe, tem muito pecado no meio do povo de Deus. Muito pecado, muita imundície, muita sujeira. As pessoas estão falando do eterno, mas as suas vidas muitas vezes não condiz com a sua religião, não condiz com aquilo que pregam.
E nós precisamos também nos cuidar. Por quê? Porque nesse tempo, Satã se levantará. E ele vai abrir a cova do formigueiro para aguçar a nossa vida, para nos fazer enfraquecer, porque nós precisamos entender que nós estamos no Egito desse mundo. E nesse Egito, o pecado está evidente. E nós precisamos nos cuidar para não sermos contaminados. Porque não adianta nós esperarmos que os políticos vão mudar a nossa vida. Nós só temos uma esperança, o nosso cordeiro vivo. Porque cordeiro morto também não adianta. O sacrifício de Yeshua, ele só se tornou evidente para a nossa salvação porque ele ressuscitou. Apenas a cruz não adianta. Nós precisamos também da ressurreição. Nós precisamos de um cordeiro vivo. Mas nós também somos hoje uma oferta viva. Que a palavra de Deus diz, quero que vocês se apresentem como uma oferta agradável. E essa oferta agradável ao Eterno precisa ter um comportamento adequado. Nós precisamos de deixar o Egito, deixar Mitzrayim. Mas o processo da saída do Egito vai ser difícil. Por quê? Haverá sacrifício. Nós sabemos que Yeshua já fez o sacrifício por nós, pelos nossos pecados da natureza. Mas nós ainda estamos dentro do Egito, digamos assim, nesse mundo, no qual a própria palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu quero te chamar a atenção hoje para isso, para que você não esmoreça nesse tempo difícil, porque haverá sempre um pêssar para nós. O Senhor sempre trará mudança para nós, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Houve mudança. E pêssar é mudança de estado. Pêssar é saída de uma situação para outra. E nós sabemos que a morte de Yeshua, a sua ressurreição foi a evidência da mudança de vida. Porque nós saímos da morte para a vida. E quando nós estamos debaixo do jugo do pecado, nós estamos mortos. Mas quando nós estamos no Senhor, na ressurreição dele, nós agora estamos vivos. Então, queridos, essa é a primeira coisa que nós precisamos saber. Aonde eu estou? Qual é o meu Egito hoje? Qual é o lugar que está me aprisionando? O que é que está me deixando em dificuldades de crescer espiritualmente? É necessário, primeiro, um desejo de sair desse Egito. É necessário um clamor para que haja uma intervenção divina, para que o Senhor volte os olhos dele para nós. Nós precisamos, primeiro, entender que nós precisamos mudar os nossos hábitos. E a Torá nos ensina um estilo de vida, um modo de comportar. E que nós possamos nos adaptar à vontade de Deus, aquilo que ele tem preparado para nós. Mas eu não sei qual Egito que você vive hoje. O lugar que está te aprisionando pode ser uma enfermidade, pode ser um problema sexual, pode ser seu casamento, pode ser um problema com o filho, pode ser problemas emocionais, uma depressão, uma doença, um problema financeiro. Às vezes nós temos um Egito que está nos aprisionando e nos tornamos escravos naquele lugar. Então, que nessa noite você possa encontrar esse lugar dentro de você e dizer, eu preciso sair daqui, porque esse lugar está me impedindo de assentar à mesa com o mestre e comer mais dele. Mas é interessante que há várias maneiras pela qual nós podemos estar aprisionados nesse Mitzrayim. A primeira maneira de nós estarmos aprisionados é de forma individual. Ou seja, o eu, o interior. E como é que eu posso estar aprisionada nesse Egito? Através dos meus sentimentos, através dos meus pensamentos, dos meus atos. Eu não sei como que você vive
o seu estilo de vida, como que você tem pensado. Eu sei que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos ter sentimentos de paz. A palavra de Deus está sempre nos instruindo a isso. Mas muitas vezes nós precisamos de um pêssar interior. Nós precisamos de mudanças dentro de nós. Nós precisamos sair do nosso eu. Nós precisamos sair do lugar aonde eu estou. Porque no lugar aonde eu estou, eu tenho que colocar o eterno. O Espírito de Deus tem que estar ali. Porque quando eu tiro eu e coloco ele, as coisas mudam. Porque até mesmo a palavra diz, né? João Batista diz que ele cresce e que eu diminua. Quanto mais eu diminuo, quanto mais o eu se torna pequeno, maior a presença de Deus cresce em nossas vidas. Então, nós precisamos de um pêssar individual. Talvez você está passando aí por problemas interiores, problemas que estão te afligindo a alma, que estão trazendo angústia, sabe? Você não consegue sair disso, mas nessa noite eu quero declarar que haja um pêssar interior na sua vida. Amém? Porque o Senhor quer te preparar para que no final do mês, lá no dia da festa, você esteja preparada para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Sabe? O peso da glória de Deus, que Ele possa vir sobre cada um de nós. Mas também existe uma outra maneira de nós estarmos aprisionados nesse Mitzray, que é de forma coletiva. Ou seja, nós. Como que nós podemos estar prisioneiros coletivamente? Como povo, como brasileiros, por exemplo. Será que o Brasil não está precisando de uma mudança? Será que nós podemos declarar nessa noite mudança no nosso estado, no nosso país, no nosso governo? Será que coletivamente nós não estamos sofrendo debaixo de um jugo, amadas? Será que nós não estamos sofrendo dentro das nossas casas, com os nossos casamentos, criação dos nossos filhos? Será que não há problemas coletivamente dentro das igrejas? Presos talvez dentro da religiosidade, dentro de doutrinas, como povo na sociedade também, presos politicamente, né? Como nós falamos no governo. Ou seja, porque nós estamos vivendo um governo que eles querem nos adequar à sociedade deles. A mídia, ela tem ditado regras para nós e nós estamos debaixo dessas prisões. E todas essas prisões, elas nos afastam do eterno. Qualquer coisa que se coloca à frente na minha vida, no meio do mundo, no nosso país, no nosso estado, na nossa casa, qualquer barreira que se coloca, ela começa a ser como se fosse uma parede de impedimento para que eu possa me conectar livremente com o eterno. E hoje, irmãs, eu tenho visto, eu não sei se as irmãs estão entendendo, mas amadas, nós estamos vendo muitos obstáculos para que nós possamos estar intimamente ligados ao nosso Deus. São tantas coisas que têm surgido nesse mundo. Nós estamos vivendo debaixo de uma pressão muito grande. E eu quero que nessa noite o Senhor venha libertar o nosso coração, a nossa prisão interior, mas que Ele também venha libertar a nossa nação. Que Ele venha libertar Israel, venha libertar as nações, para que nós possamos nos aproximar mais e mais do nosso Deus. Mas essas prisões também, elas podem se tornar um Deus para nós. E elas nos levarão, sabe ao quê? Ao medo, à raiva, à angústia, às ansiedades, às tristezas, a várias manias que nós às vezes, né, começamos a ter, a glutonaria, as vaidades, também a luxúria, ao trabalho, as pessoas e até o nosso próprio chamado ministerial. O que nós podemos entender? Que essas prisões, elas podem se tornar um Deus na nossa vida.
O dinheiro pode ser um Deus na nossa vida. O trabalho pode ser um Deus na nossa vida. Talvez nós estamos presos a essas coisas. Até as coisas corriqueiras do dia a dia. Até o tempo, porque nós não temos tempo para Deus, porque são tantas coisas que se tornaram deuses para nós, que se tornaram senhores na nossa vida. Porque a palavra nos ordena que nós devemos ter apenas o eterno como nosso Senhor. Mas quando nós deixamos que coisas venham nos dominar, elas passam a ser Senhor sobre nós. E aí nós passamos a adorar aquilo sem perceber. Então, queridos, nós precisamos ter cuidado para que isso não se torne uma prisão na nossa vida. Até mesmo a religião, nós precisamos ter cuidado. Porque eu não acredito que Yeshua veio criar uma religião. Ele veio revelar o eterno para nós. Ele veio revelar que o eterno é um pai amoroso. Ele veio falar do reino. Ele veio quebrar essa sociedade que nós sabemos que desde a época que o mundo foi criado, ela está aí tentando destruir a humanidade. E Yeshua veio nos aproximar do eterno. E muitas vezes existem prisões na nossa vida que estão nos impedindo de nós termos um relacionamento melhor com o nosso eterno Deus e com seu Mashiach. Mas é interessante que a cultura dominante, que nós chamamos de Egito, ela nos faz pensar que apenas algumas pessoas ou parte de nós é relevante. Por quê? Porque o valor do homem, ele não é naquilo que ele possui. E não é no que ele, ou seja, naquilo que ele é. A cultura de hoje, ela tem levado as pessoas a querer se sentir como um próprio Deus. Por que eu falei do Pêssar individual? Porque nós adoramos muito a nós mesmos. Nós temos muito cuidado com a nossa vida demais, sabe? Aquela coisa assim que primeiro eu, depois o outro. E nós podemos ver que a cultura do mundo, ela tenta fazer com que nós venhamos a pensar assim como o próprio Hassatan pensou e pensa, que ele é alguma coisa. Nós precisamos entender que nós não somos nada. Somos como um grãozinho de areia nessa terra. Mas o que faz a diferença em nós é o Espírito, Ruach HaKodesh, que habita em nossas vidas. É isso que nos torna únicos, que nos torna indivíduos diante do Eterno. É quando nós realmente recebemos a presença do Eterno. Esse é o verdadeiro valor que nós temos. Mas a sociedade que nós vivemos, eles querem fazer eu e você pensar que nós somos muito importantes, que nós precisamos de ter, de possuir, de conquistar, de estar na mídia, de estar em destaque. Por que a igreja ela perdeu a sua força? Porque os altares se transformaram em palco. Porque os altares, ao invés de ser um lugar de sacrifício, aonde se morre, passou a ser um lugar de evidência, aonde o homem se destaca. Na voz, na pregação, na eloquência, na roupa bonita, no violão que toca bem. Entende? A igreja, que eu digo, o corpo do Mashiach, sabe, nós precisamos entender que o altar é lugar de sacrifício. E nós precisamos fazer morrer a nossa natureza do Egito, deixar para trás e buscar um Pêssar, uma nova mudança de comportamento. E Yeshua veio revelar a Torá para nós, porque a Torá é um estilo de vida, é uma maneira de comportar. E nós precisamos de nos comportarmos e nos adequarmos ao reino de Deus. Por quê? Yeshua disse a revelação. Olá, amadas, parece que caiu aqui de uma vez. Eu vou aguardar vocês entrarem para que a gente não perca o nosso ensinamento aqui, amém? Mas vocês vão entrando aí, depois vocês pegam essa partezinha aí que falhou, para a gente poder complementar o estudo, amém? Então, eu estou falando sobre a questão dessa cultura dominante, né? Eu vou escrever um shalomzinho aqui para você ver que eu estou aqui.
Vou esperar vocês entrarem. Se tem alguém aí, dá um tinininho aí pra gente poder saber que nós estamos, poder dar continuidade aqui ao estudo, amém? Isso, nós vamos aguardando vocês entrarem. Então, amadas, o que nós podemos entender? Que o mundo, eles têm a sua cultura, mas nós entendemos que a palavra de Deus também, ela é cultural, né? A palavra de Deus também é um estilo de vida, é um modo de caminhar. E nós precisamos, então, de adequar também aquilo que Deus tem para nós, né? Que a própria palavra de Deus nos orienta como nós devemos, então, nos comportarmos. Mas é interessante que o Egito, que nós chamamos de Mitzrayim, é um lugar estreito e ele se faz principalmente quando nós queremos eliminar os fardos que nós carregamos. Por quê? O Egito, ele só se torna estreito quando nós temos a consciência do pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas que vivem no mundo, elas não têm consciência de pecado. Então, para elas, não faz diferença. Elas veem o mundo como uma porta aberta, um lugar onde elas podem criar visões e planos e sonhos e pensar, não, eu estou no mundo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero enriquecer, buscar as coisas, os prazeres da carne. Então, esse lugar, ele só vai se tornar estreito quando eu e você tivermos a consciência que esse é um lugar onde o pecado, ele impera. E que nós precisamos sair dele, que nós precisamos sair do meio do pecado, que nós precisamos largar esse lugar estreito e sim buscar o lugar que Deus tem preparado para nós. Mas é interessante também que a saída do Egito só foi possível através da Hesed, ou Hesed, que é a graça de Deus. Não tem como nós vivermos um Pêssar pessoal se nós não recebermos essa graça de Adonai. Por quê? Porque nós sabemos que a graça do Eterno, ela esteve presente o tempo todo na vida do povo de Israel. Todo o tempo, a graça esteve presente com o povo de Israel. E essa graça, ela está presente também em nossas vidas. Essa graça está presente para você hoje. Porque nós precisamos entender que a graça de Deus, ela é nos dada todos os dias. Porque somente pela graça do Eterno é que nós somos perdoados. Somente pela graça do Eterno é que nós realmente conseguimos alcançar aquilo que o Eterno tem preparado para as nossas vidas. Então, queridas, nós precisamos entender. E é tão interessante que todas as festas bíblicas, elas trazem à nossa memória que nós somos um povo exclusivo de Deus. Por quê? Porque as festas foram dadas para o povo de Deus. As festas não foram dadas para qualquer pessoa. Elas foram dadas para o povo de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Deus falou, o Eterno falou com Moisés, vá até Faraó, diga a ele, para libertar o meu povo, para deixar o meu povo ir, o quê? Celebrar uma festa para mim no deserto. Então significa que o Eterno quer que o seu povo celebre suas festas. E esse Pêssar é tão interessante que quando nós deixamos o pecado, deixamos a carne, nos livramos, né, das garras de Satã, que é o faraó que nos aprisiona também, nós passamos a ser pessoas livres e com isso nós alegramos o coração do nosso Deus. Com isso nós celebramos uma festa. Pensa bem, ser livre desse mundo é motivo de celebrar, é motivo de festa, é motivo de nós fazermos um banquete, uma mesa, onde nós comemos junto com o nosso eterno Deus, porque quando nós comemos como se fosse para Ele, porque a presença do Espírito Santo está ali,
Então, nós celebramos com o Senhor, e é tão maravilhoso a gente entender tudo isso. Mas, queridas, a mensagem do Êxodo, a saída do povo, ela está relacionada a algo revolucionário. Por quê? Porque a maneira pela qual o mundo não é a maneira que obrigatoriamente tem que ser. Por quê? Porque Paulo diz, não vos conformeis com este século. Então significa que a mensagem do Pêssar, ela é algo revolucionário. Olha para vocês verem a multidão de pessoas que saíram do Egito. Olha o trajeto que eles percorreram, a forma que eles saíram. Como que Deus trabalhou de uma maneira sobrenatural para a libertação do povo. Da mesma forma, o Senhor trabalha em nosso favor. Da mesma maneira, o Senhor, Ele trabalha para que nós possamos ser livres desse Egito, desse lugar estreito. Porque, infelizmente, muitos não querem liberdade. Porque a liberdade, ela requer responsabilidade. E responsabilidade, amadas, custa caro. Às vezes, para muitas pessoas, é mais fácil ficar lá no Egito. É muito melhor ficar vivendo debaixo do governo de Faraó. Porque debaixo do governo de Faraó, você vai ter, às vezes, comida, né? Você, às vezes, vai ter uma casinha, uma vidinha mais ou menos. Mas nós não estamos falando de coisas materiais. Porque o governo do mundo é o governo material. Mas o governo de Deus fala de coisas espirituais. E quando nós desejamos largar o mundo, os prazeres da carne, isso é algo que nós vamos ter que criar uma responsabilidade. Porque a partir de agora eu saí do Egito, eu estou livre do Egito, agora eu sou responsável pelo reino de Deus. Eu agora tenho um comprometimento com o reino de Deus, e para isso eu preciso da minha própria vida. Eu preciso pagar um preço alto de oração, de jejum, de relacionamento com o eterno, relacionamento com as pessoas, de aprender a palavra. Hoje eu estava pensando aqui na minha casa e limpando as coisas e lembrando desse momento aqui. E eu estava bem cansada e eu falei assim, olha a voz de fora. Para que eu vou ficar preocupando em fazer live, falar da palavra? Eu poderia estar aqui agora assistindo um bom filme, descansando com minhas pernas para cima, não é verdade? Eu poderia ter ido à tarde tomar um banhozinho de piscina, feito uma caminhada, né? Ir lá fazer uma comidinha mais ou menos. Poderia estar deitada agora, descansando. O inimigo, ele tenta te jogar esses pensamentos. Mas eu disse, sai para lá, Satanás. Sabe por quê? Porque eu não me pertenço a mim mais. Eu não sou dona da minha vida. Eu não faço mais o que eu quero. A minha carne quer ir para a cama, quer ir ver uma televisão, quer ficar batendo papo na internet, sabe? Quer jogar conversa fora. Mas a minha responsabilidade diante do Eterno é outra. Eu não vivo para mim mais, como Paulo diz. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo, Yeshua, vivendo em mim. E é isso que nós precisamos entender, que a partir do momento que eu deixo o Egito, eu agora tenho uma responsabilidade com o reino de Deus. E isso vai ser um preço alto. Nós vamos pagar caro por isso. Tudo pode mudar, queridas, uma vez que nós venhamos a reconhecer que o Deus que nos criou, Ele é o Senhor do universo, mas que Ele também criou responsabilidade de transformação e libertação. Nós temos ainda que, como se diz, né, pegar o boi, porque quando o homem pecou, Deus já criou uma solução para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos ser transformados,
para que nós pudéssemos andar de cabeça erguida. Porque o mundo, queridas, quando ele foi criado por perfeito. Porém, o pecado tirou a forma exata da perfeição e por isso nós precisamos então de mudança e de libertação. O mundo só vai voltar ao seu estado de santidade e de perfeição se eu e você mudarmos, se eu e você passarmos pelo Pêssar, se eu e você formos libertas e transformadas, aí sim o mundo chegará ao seu devido lugar. E esse é o propósito de Deus. Ele enviou o seu cordeiro. Lá no Egito, cada casa teve o seu cordeirinho, que foi morto, o sangue foi passado lá nas portas, para que o anjo da morte não tocasse naquelas famílias. Deus envia o seu cordeiro especial, predileto. E esse cordeiro, o sangue dele foi derramado e hoje está selado nosso coração. Nós estamos guardados em Deus para quê? Para agora nós voltarmos para um processo. Agora, quando você encontra Yeshua, você retorna, techuvá. É hora de voltar para o jardim do Éden, para o lugar da perfeição, para o lugar da comunhão com o Senhor, para o lugar aonde não há dor, não há sofrimento. E é nesse processo que nós estamos, amadas. Mas para isso eu preciso de entender que eu preciso ser liberta, que eu preciso de mudanças. E assim como Israel, nós fomos escravos. Desde então, Israel, ele preservou a história da libertação e a consciência de que a crueldade e a opressão não são inevitáveis, fatos da vida, mas condições que podem ser alteradas. O que nós podemos dizer com isso? Que a história do Êxodo, ela nos ensina que tudo isso pode ser mudado. É por isso que a palavra foi escrita. É por isso que a palavra ela é falada, ela é escrita e ela é oral. Por quê? Porque o Senhor quer para nós esse Pêssar, essa saída. Porém, queridas, quando Moisés ele trouxe a notícia, né, de libertação aos hebreus, o que aconteceu naquele momento quando Moisés vem lá do encontro que ele teve com o Senhor, lá na sarça, e quando ele chega lá no Egito novamente, ele falou para o povo, olha, eu vim aqui para libertar vocês, Deus mandou tirar vocês daqui, e ele tem uma terra prometida para vocês. O que aconteceu com aquelas pessoas? Eles se recusaram a ouvir Moisés, por quê? Porque o coração deles estava em desespero, sem esperança. E assim como Israel também, queridos, nós podemos nos tornar também pessoas cínicas diante das transformações que nós precisamos fazer em nossas vidas. Porque nós precisamos dessas mudanças urgentes. E entender que os nossos maiores valores são os valores éticos e espirituais. Por isso nós precisamos da Torá. Porque ela fala de algo ético, moral e espiritual. Nós estamos cercados, amados, de tantas más notícias que nós nem conseguimos absorver a verdade e discernir a voz de Deus. Olha, amados, eu tenho visto uma coisa interessante que nós recebemos tanta informação por causa da internet, a nossa mente está tão cheia de informação que se eu recebo um comando, eu não consigo levar adiante aquilo. Por quê? Porque logo em seguida eu já recebo um outro comando. E aí, acaba que eu não faço nada. Então nós precisamos parar onde nós estamos e buscar entender o que Deus quer falar conosco nesses dias. E é por isso que eu estou trazendo essa palavra para nós. Porque nós estamos nos preparando para a festa da Páscoa. E nós precisamos ter o nosso Pêssar pessoal. A nossa intimidade com o Senhor. Porque para a gente poder absorver a verdade, nós precisamos abrir os nossos ouvidos
e buscar ouvir a palavra de Deus. É interessante que Israel foi liberto do Egito para quê? Para receber a sua identidade como uma nação santa e assim poder servir ao Eterno. Isso está escrito lá em Êxodo, capítulo 5, versículo 1. O Eterno disse: deixe o meu povo ir. Para quê? Para que eles pudessem ser uma nação. Ele falou: deixe o meu povo ir. Eu creio que a voz de Deus está ecoando nesses dias para dizer essa frase de novo. Deixe o meu povo ir, o meu povo peculiar, o povo que eu separei para mim. E é tão interessante que a palavra aqui, deixe o meu povo ir, no caso aqui vem do verbo, do termo deixar ir, significa shalar, ou seja, enviar, que é shaliach, enviado. Ou seja, é como se uma pessoa enviasse outra pessoa para algum lugar. O que o Eterno estava dizendo? Deixe o meu povo ir, eu quero enviar o meu povo para outro lugar. Queridos, Yeshua veio para isso, para nos enviar para outro lugar. Ele não quer eu e você nesse Mitzrayim, nesse lugar estreito, nesse lugar de aflição, nesse lugar que tem luxúria, tem riqueza, mas que não tem a presença de Deus. Então, amadas, Adonai sempre enviou, sabe, alguém com essa missão, como o embaixador. E nós sabemos que dentro da história nós vamos ver Adonai dando uma ordem a Faraó. Ele dá uma ordem a Faraó para que ele enviasse, o seu povo para o deserto. No caso aqui, o termo seria soltar, pôr em liberdade. E é isso que o Eterno quer. Ele quer que nós sejamos colocados em liberdade. Israel, ele entrou no Egito como? Como hóspede, Mas eles acabaram se tornando escravos. Nós também nascemos nesse mundo, essa terra aqui não é nossa. Tudo pertence ao Eterno. Nós somos hóspedes nessa terra e Ele nos dá ainda uma posição de mordomos para cuidar daquilo que é dele. Então, assim também, nós devemos lembrar que nós não somos desse mundo e que nós estamos aqui apenas de passagem, de Pessar. Nós estamos aqui passando por cima dessa terra, porque o Senhor tem preparado algo melhor para nós. Porém, o termo dessa palavra, shaliach, enviar, ela também tem o significado de permitir que um hóspede vá embora. Ou seja, quando você recebe uma pessoa na sua casa e você gosta tanto daquela pessoa, tanto, você quer que ela more com você, não é verdade? Mas, ao mesmo tempo, você não pode prender aquela pessoa naquela casa que não é sua. Você tem que dar ela liberdade de sair. Então, o que nós podemos entender? Que, assim como Israel no Egito, nós também estamos hospedados nessa terra. Mas, infelizmente, nós nos tornamos escravos dela, por causa do pecado. Mas nós temos uma esperança. Pois assim como o Eterno enviou Moisés, para tirar o povo de Israel do Egito, ele também enviou para nós o seu Mashiach, o seu Shaliach, que é Yeshua, para nos libertar deste mundo. O Senhor, ele nos hospedou nessa terra, mas ele tem uma casa, uma morada eterna para cada uma de nós. Ele tem preparado para nós, e Yeshua disse isso: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar lugar, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta é a nossa esperança.
Nós estamos aqui hospedados nessa terra, mas vai chegar um momento que o Eterno vai falar: pode ir, que tem outro lugar para vocês, um lugar eterno. E para a gente concluir, queridas, essa palavra, eu queria fazer uma pergunta para nós. Por que Israel foi liberto do Egito? A resposta está no capítulo 5, no versículo 3. Para celebrar uma festa ao Senhor no deserto. E que festas são essas? Shabat, o Pêssar, a festa de pães asmos, primícias, Shavuot, Yom Teruah, Rosh Hashanah, Yom Kippur e a festa de Sukkot. E por que ele quer que nós venhamos a celebrar essas festas? E onde ele nos chamou para celebrar as festas? No deserto. Talvez você está vivendo um deserto aí hoje, né? É nesse lugar aí que você vai celebrar o seu Pêssar. É nesse lugar que você vai celebrar Shavuot. É nesse lugar que você vai celebrar Sukkot. É nesse lugar que Deus quer que você celebre a sua festa. E por quê? Porque essas festas, elas apontam para aquele que é o centro de cada uma delas. E o único que pode mudar e libertar as nossas vidas. Yeshua. Ele é o centro de todas as festas. E quando nós celebramos essas festas no deserto, nós celebramos a Ele. Toda honra e toda glória e todo louvor. O Eterno, Ele deseja que nós celebremos uma festa. Por quê? Porque Yeshua celebra junto conosco. Mas por que no deserto? Porque é onde Deus deseja manifestar a sua glória. Através dos fenômenos, né? Porque o deserto tem muitos fenômenos sobrenaturais e é onde Ele deseja nos falar. Por quê, queridos? No deserto é um lugar onde não tem... É porque tá caindo aqui, eu não sei, a internet aqui de vez em quando dá uns piripaque. Mas por que, queridos, no deserto? Porque é no deserto onde Deus quer manifestar o milagre. Porque se você celebrar a festa, um lugar onde tem tudo, você não precisa de nada lá. Mas é aonde não tem nada. É aonde está tudo seco. É aonde o vento sopra. Aonde a areia está subindo. Aonde há uma nuvem de glória. Aonde há um esplendor da presença de Deus. Então, amadas, é aí que o Eterno quer que você celebre a sua festa. Porque o deserto não é um lugar onde se mora. O deserto é um lugar de passagem. É um lugar de Pêssar. É um lugar de passagem. É um lugar onde o milagre acontece. É onde nós vivemos dos recursos que vêm do alto. Né? Nós estamos no deserto e nessa dependência de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Porque é lá no deserto é que nós vamos lembrar. Sabe de quê? De que tudo vai passar. Porque deserto é um lugar passageiro. E Pêssar fala de passagem. Tudo vai passar. Então, queridos, lá no versículo 2, no capítulo 5, versículo 2, diz o seguinte: quem é Adonai para que eu o obedeça? Foi a frase que Faraó disse para Moisés. Moisés disse para ele: o Senhor quer que você deixe o povo ir para me celebrar uma festa no deserto. E ele respondeu: quem é Adonai para que eu o obedeça? Queridos, essa é a mesma pergunta do príncipe deste mundo. Quem é o Senhor para mandar no meu território, né? Não conheço Adonai. Então, queridos, realmente, Satã não conhece o Eterno. Porque se ele conhecer de verdade, ele não brincaria como ele tem brincado com o povo de Deus. E nós sabemos que foi por causa disso que as pragas vieram. E eu quero deixar essa palavra para mim e para você. É por causa da desobediência do povo de Deus que as pragas vão vir. É por causa da desobediência do povo de Deus
que nós seremos provados nesses dias. E nós precisamos nos voltar para o Senhor por causa disso. Mas eu quero fixar, finalizando essa mensagem, no capítulo 5, versículo 9, quando diz: dê a essas pessoas trabalhos mais pesados. Isso os manterá bastante ocupados, para não prestarem atenção a discursos repletos de mentiras. Foi o que o faraó disse para o povo de Israel. Dê trabalho para esse povo, escravize eles mais ainda, deixa eles distraídos. E é isso que tem acontecido nesses dias. O inimigo tem se lançado dessa maneira. Vamos colocar um fardo sobre esse povo, vamos aprisionar, vamos fazer esse povo calar a boca, vamos fazer esse povo não poder mais pregar o evangelho, vamos fechar as igrejas, vamos trancar o povo dentro de casa. É assim que tem sido, amadas. A voz do inimigo tem soado nesses últimos dias. Vamos manter esse povo preso, porque o coronavírus se tornou um Deus para muitas pessoas. Porque as pessoas estão tão presas ao vírus que esqueceram do poder de Deus. Do poder de Deus que pode nos libertar dessa praga. Porque só o Eterno pode nos libertar dessa praga. E nós precisamos prestar atenção no que Deus está nos falando nesses dias. Há um Pêssar para nós, amadas. Há um livramento, há uma libertação. Porque o que aconteceu no passado não é diferente do que está acontecendo nos dias de hoje. Infelizmente. E eu até anotei aqui que estes versos é uma estratégia do inimigo para nos distrair, ocupar a nossa mente, tirar o nosso foco de Deus, para nos aprisionar com medo, com angústias, com insegurança. E será que não tem sido assim que nós estamos vivendo? Acuados, com medo, sem saber o que fazer? Essa é uma estratégia do inimigo. E nesses últimos dias vai se tornar mais intenso ainda. Porque ele quer que eu e você estejamos ocupados. A nossa mente tem que estar ocupada. Por isso esse tanto de informação. Por isso eles querem ocupar a nossa mente para que a gente não pense nas coisas eternas. Para que a gente não pense no Senhor. Aliás, ele quer nos enlouquecer e nos tirar dos propósitos de Deus. Porém, assim como Adonai, com mão forte, libertou Israel, ele também enviou Yeshua, que foi o Cordeiro da Páscoa, que pagou o preço para a nossa libertação. Por isso nós precisamos de um Pêssar a cada ano, até o dia que ele voltar. E ele se assentará comigo e com você para celebrar um último Pêssar. E a palavra diz que ele pegará um cálice, o cálice da nova aliança, concretizando. E nós seremos livres, porque nós beberemos desse cálice. E nós seremos livres para sempre, para servir ao nosso Deus e adorá-lo eternamente. Amém, queridos? Essa é a mensagem que nós queremos deixar para você hoje. Me desculpa aí, o estudo ficou meio que picado, mas eu vou ver se eu consigo juntar as duas partes e fazer um vídeo para que você possa assistir. Mas que o Eterno te abençoe, que Ele encha o seu coração de shalom, que você possa libertar dessas prisões, dos problemas que estão aí. Lembre que nesse deserto que nós estamos, os milagres acontecem. O Senhor está à nossa disposição, amém? Então eu quero orar por você agora. Você vai colocar o seu coração aí, aonde está a sua dificuldade, aonde você está tendo dificuldade para ser liberto. Sabe, que o Senhor possa trazer cura para o seu coração nesse momento, amém? Eterno Deus, nós te louvamos e te bendizemos. Obrigada, Pai, por Yeshua, o nosso Cordeiro. Obrigada porque Ele veio a este mundo, ó Pai, para nos libertar desse Egito, dessa prisão que nós vivenciamos a cada dia. Pai, mas existem prisões que nós muitas vezes nem sabemos que temos.
de maneira inconsciente, mas que estão atrapalhando o nosso desenvolvimento de podermos nos relacionar melhor com o Senhor, de andar com mais confiança, de andar com mais responsabilidade. Pai, em nome de Yeshua, eu oro nessa hora, Pai, e peço que haja libertação nessa noite, que o Senhor libere esse coração, que o Senhor tire esse coração dessa prisão do passado, dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, das atitudes, em nome de Yeshua HaMashiach, Pai. Se há alguma reserva no coração da minha irmã, que ela seja livre nessa hora, ou que seja esse problema, seja essa enfermidade, seja o que for, Pai, que tem se tornado como um Deus nas nossas vidas, que o Senhor venha nessa hora, que o Senhor venha nos libertar, que o Senhor venha nos purificar, que o sangue de Yeshua venha ser passado sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, para que sejamos livres para servir ao Senhor. Fortalece-nos nesses dias, Pai. Que nós possamos verdadeiramente nos unirmos, porque nós sabemos que nós precisamos estar juntas para proclamar o reino do Senhor e não aceitarmos, Pai, a voz de Faraó, não aceitarmos a condição que o mundo tem nos oferecido, mas aceitar sim, Pai, a promessa que o Senhor tem para nós, porque há esperança para nós. O Senhor Yeshua voltará e nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, Pai, enquanto isso não acontece, nos dá força, nos dá vida, nos dá vigor, nos dá entendimento, nos dê, ó Pai, coragem, para que nós possamos tomar atitudes certas, para que nós possamos tomar decisões corretas, para que nós possamos fazer conforme a Tua Torá nos instrui e que nós possamos ser encontradas sempre servindo ao Senhor e com o coração verdadeiramente rendido a Ti, com o nosso amor, a nossa dedicação. Pai, eu abençoo a vida das minhas irmãs com bênçãos eternas para a glória do Teu santo nome, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém e amém e amém. Um beijo no coração de vocês. Receba aí, né, o abraço da Emily e o aperto do Senhor aí. E saiba que Ele está à sua disposição. Orem, orem, orem bastante, porque com certeza o Senhor está aí à disposição de ouvir o nosso clamor. Amém? E com certeza, no momento certo, Ele nos livrará desse Egito que nós estamos vivendo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a sua luz sobre você. Que vocês tenham uma boa noite e guardadas debaixo da poderosa mão do Eterno. Amém? Até a próxima aulinha, se Deus permitir, em nome de Yeshua. Beijo.